Olá, irmãos, estamos aqui na nossa aula, de Escola Bíblica Dominical, e a lição de hoje é a lição 9. Tem como título a Igreja Cristo presente no mundo. E tem como texto Efésios 4, de 1 a 16, que tem como título assim, a unidade da fé. A carta de Efésios escrita por Paulo, escrevendo a igreja que está lá em Éfeso. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, e essa vocação é a nossa vocação de sermos cristãos, de sermos verdadeiros, de estarmos representando Cristo, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, porque nós estamos vivendo em comunidade, a comunidade cristã. É necessário que haja a humildade, a mansidão e a longanimidade, suportando, dando suporte uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Às vezes nós somos perguntados quantas igrejas existem no mundo. E geralmente eu falo assim, para mim só existe uma igreja, a igreja de Cristo. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça, versículo 7, e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Como a medida de dom de Cristo nós não conseguimos mensurar, ela é imensa. Ela consegue atingir ao o pior dos pecadores. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, aperfeiçoamento da igreja, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, para que ela possa desempenhar bem o seu serviço aqui na terra, que é ganhar almas para o reino de Deus, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, do estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, que Deus quer para cada um de nós, que venhamos a ficarmos maduros na fé, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. A gente vê pessoas desligadas da igreja como aquelas folhas que caem das árvores. Para onde o vento bater, elas vão. Não é assim que Cristo quer que a gente seja. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, e o que é muito importante aqui, para a edificação de si mesmo em amor. E na lição, o autor vem falar assim, que a Igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra, porque ela é a instituição que atravessa séculos, milênios, atravessou tempestades, atravessou pandemias, atravessou todo tipo de coisa e continua firme. Nenhuma outra foi e é tão perseguida como ela, a igreja. Várias vezes anunciaram sua falência e morte. O maior alarido veio dos teólogos da morte de Deus nos anos 60 e 70. Nessa época, com certeza, eu não era cristão. Minha época é da época dos 90. E em nosso tempo, ela é duramente atacada por teólogos e pensadores cristãos, que a chamam de alienada e irrelevante, porque talvez eles não conheçam o verdadeiro poder que há na igreja, e não são os homens, mas é Deus.
Tais teólogos e pensadores são alienados, não veem a pujança da igreja e são irrelevantes, pois o que eles dizem estará no lixo bem mais cedo do que eles pensam. A igreja tem um estranho hábito de sepultar seus coveiros. Eles se vão e ela fica, como se vão seus críticos amargos, inclusive os de dentro, e ela continua. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está lá em Efésios 5:25. Cristo ama a igreja e a si mesmo, ou seja, se entregou pela própria igreja. Isto a torna única. Não importa que o mundo a odeie e alguns crentes a maltratem. Cristo morreu por ela. Paulo também amava a igreja e se doou a ela. Está lá em 2 Coríntios 11, 28 e 29. O fato de tê-la perseguido dói-lhe e ele nunca se esqueceu disso. Paulo nunca se esqueceu de que ele perseguiu a igreja. E isso era um martírio para ele, ter acontecido isso na vida dele. A visão de Paulo sobre a igreja muito nos ajudará, pois é a visão de um perseguidor que se apaixonou por ela. E, aliás, o que é a igreja? O que Paulo queria dizer com igreja? Como a descreve? O termo grego é eclésia. Por isso, quando nós estudamos sobre igreja, nós estudamos a eclesiologia, que ele usa, aliás, essa palavra ele usa ela 62 vezes em suas cartas. Na maior parte indica uma congregação local de cristãos. Paulo e os demais escritores do Novo Testamento nunca usam o termo como nos acostumamos, um prédio, uma denominação, um ajuntamento de igrejas ou uma instituição. Igreja, eclésia, nunca foi usado, não é usado isso para a gente ler o Novo Testamento. Não tem esse sentido. Mesmo porque naquela época, na época da perseguição, principalmente ali em Atos, quando começou as perseguições, a igreja não se reunia num local determinado, ela se reunia principalmente nas casas. Ali se reunia a igreja de Cristo. Com o tempo o termo passou a ter esse sentido, mas no Novo Testamento igreja é gente, ou seja, igreja é gente, igreja é povo. Então em Atos 20, 28 e Apocalipse 5:9, a igreja que Jesus comprou se compõe de pessoas, não de prédios ou de instituições, que aliás foi o próprio ser humano que inventou tanto os prédios quanto as instituições. Eclésia vem de ekkaleo, chamar, verbo usado na convocação de um exército. Quando se convocava um exército, usava esse verbo. Mais tarde passou a ter sentido político. Ekkaleo, cidadãos, no uso dos direitos civis reunidos para tomar decisões. Ou seja, o termo é usado assim em Atos 19, 32, 39 e 41. Passou a ser assembleia. Ou seja, a igreja, Assembleia de Deus. Não é a denominação Assembleia de Deus, mas é uma assembleia que Deus reuniu com o seu povo. Difere de demos, quer dizer povo, multidão, por ter um caráter organizado. Paulo não lhe dá sentido político, pois é uma eclésia, ou seja, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, 1 Tessalonicenses 1:1 e 2:1. E Jesus disse que seria a sua igreja. Olha só como é muito interessante isso. Jesus falando que seria a sua igreja. Mateus 16, 18. Igreja, portanto, na maior parte das vezes é um grupo local de pessoas reunido em nome de Deus por causa da fé em Jesus Cristo. É o povo de Deus reunido, 1 Coríntios 11, 18. Quando nos reunis como igreja, ou seja, na reunião dos santos, na reunião dos crentes, na reunião dos membros, sendo igreja. O que é agora, a dimensão universal da igreja. A carta aos Efésios é chamada de a rainha das epístolas. É o mais profundo tratado sobre a teologia da igreja já escrito. Quando nós queremos estudar sobre igreja, sobre o aprofundamento do que vem a ser igreja, nós vamos lá nesta carta de Efésios. Nela o sentido de eclésia é mais amplo que reunião local. É uma assembleia universal, ou seja, é a igreja de Cristo espalhada por toda a face da terra e por todas as gerações passadas e por todas as gerações futuras até a vinda de Cristo. Assim Paulo usa o termo em Efésios 1, 22, 23, 3, 10
e 21, 5, 23, 24, 27, 29 e 32. É importante vocês poderem ler esses versículos. Aqui o termo alude não apenas aos salvos por Cristo num local, mas a todos os salvos de todas as épocas, como eu disse anteriormente. Os salvos de todos os tempos são a Assembleia de Cristo. Já há uma no céu, a igreja que já está no céu. Veja também a Assembleia do Cordeiro em Apocalipse 19, 1 e 6. E há uma eclésia, ou seja, uma igreja aqui na terra, chamada de igreja militante, na qual eu e você faz parte. Nós fazemos parte da igreja militante, que milita nesse mundo para resgatar as almas, para que elas não venham aí para o inferno. E a eclésia de Cristo que prega, sofre e testemunha. Eram militantes as eclésias do Apocalipse, e as eclésias às quais Paulo destinou suas cartas, e os são as nossas. Igreja, corpo de Cristo. Em 1 Coríntios 12, 31 e Efésios 4, 1, 16, a eclésia, ou seja, a igreja, é mostrada como corpo. Já dá o sentido de corpo. Que corpo? Corpo humano. A figura mostra a interdependência e complementariedade dos crentes das eclésias, no caso das igrejas. Num corpo, ou seja, nas reuniões, nas assembleias, num corpo, os membros dependem uns dos outros e se complementam. A igreja é um grupo de pessoas que deve viver em solidariedade. Nem as pessoas, nem as igrejas devem se isolar uma das outras. Nós não podemos fazer isso. Há um isolamento nosso, por sermos igreja, mas sim um ajuntamento do povo de Deus. Veja, principalmente aqui em 1 Coríntios 12, 27. Isto é importante porque os batistas confundem a autonomia da igreja com isolamento. Nós temos igrejas batistas, e às vezes na nossa localidade, em Duque de Caxias, que ela é totalmente isolada, não se junta às outras igrejas para realizar nenhum tipo de trabalho, porque ela se sente autônoma, mas isso não quer dizer que a gente não venha viver em comunhão. Ela tem que buscar a estar vivendo com outras igrejas, com outros irmãos, porque autonomia não quer dizer isolamento. O pé não vive isolado da mão. A Assembleia Universal é chamada de corpo de Cristo, Efésios 1, 22, 23. A ideia é que Jesus está presente no mundo por ela. Ela é Cristo na terra. A igreja é a representação do reino de Deus, a representação de Cristo aqui na terra. Não há um homem que seja o vigário, ou seja, está no lugar de Cristo. Toda a igreja é. Se Cristo está em cada crente, João 14, 23, cada crente é morada de Cristo, e também do Pai e do Espírito Santo, Efésios 2, 22. E em 1 Coríntios 3, 16, Paulo diz que somos santuário de Deus. Pessoas são santuários de Deus. O termo grego para santuário é naos, que a Septuaginta, a Bíblia Septuaginta usa para o lugar santíssimo, onde Deus ficava. O santo chamado Santo dos Santos. O mesmo texto diz que o Espírito habita em nós. Ou seja, que Espírito? O Espírito de Deus, ele habita em nós. A Trindade está presente no mundo pelos crentes em Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, sua presença no mundo. A presença de Deus no mundo é representada pela Igreja de Cristo. A igreja local, corpo de Cristo num lugar específico. É triste ver hoje tantos crentes falando mal da igreja. É claro que a gente tem que saber separar as coisas, né? Porque no caso aqui, porque não gostam de um aspecto, parece que querem que os demais sejam seus clones, ou se decepcionaram com alguém, esquecem de perdoar e parece que nunca decepcionaram alguém, atacam a igreja. Estranhos falam mal de sua assembleia, da eclésia da qual fazem parte. Claro que essas coisas nós não podemos falar mal. O que nós temos que falar mal é dos defeitos da igreja. Porque a gente tem que se consertar. Porque quando Cristo vier, ele quer encontrar uma igreja sem os seus defeitos, uma igreja sem mácula. E a gente tem que atacar as máculas da igreja para que nós venhamos a ficar sem essas máculas. Essas máculas são como rugas, são como aquela pessoa que
melhora a sua aparência para que suma aquelas coisas do seu rosto. Aí fala aqui, a igreja local, a eclésia, num determinado lugar, apesar dos seus defeitos, também é corpo de Cristo. É claro que mesmo uma igreja com todos os seus defeitos, ela é a igreja de Cristo. Se prega a Cristo, se vive a Cristo, se busca a Cristo, se cresce em Cristo, ela é a igreja de Cristo. Aí fala que a mesma ideia tem em Colossenses 1:24, não há igreja local perfeita. Alguns sonhadores, vez por outra, bradam: voltemos à pureza, à santidade e à simplicidade da igreja primitiva. E até o autor ele fala assim, não devem ter lido o Novo Testamento com atenção. E é verdade, todas as epístolas foram escritas para sanar problemas das igrejas. E nós sabemos qual é o problema na igreja. É a parte humana da igreja. A parte humana da igreja é o problema da igreja. Não é a parte espiritual da igreja que é Deus. Deus não tem problema. O problema somos nós. Mas nós temos que nos consertar. Né? Temos que consertar o quê? O próprio ser humano. Por isso que Deus nos capacita a cada um para nós vivermos diante do conserto de Deus. Como o vaso, né, que volta ao olheiro para que ele possa ser quebrado e feito um vaso novo, assim somos nós perante o poder de Deus. Temos que ser quebrado muitas das vezes, muitas coisas têm que ser quebradas dentro de nós, retirados de dentro de nós, para que nós venhamos a viver a igreja que Cristo quer que vivamos. Simplicidade. Veja-se a desordem na igreja de Corinto e a complexidade dos relacionamentos entre os crentes e a igreja nas epístolas pastorais. Vemos vários problemas na igreja, no Novo Testamento, né? No nascimento da igreja, no crescer da igreja, como disse antes. Com todos os seus defeitos e falhas, cada igreja local é o corpo de Cristo na terra. Somos parte deste corpo, devemos honrá-lo e amá-lo, pois somos a igreja e somos Cristo presente nesse mundo. É sério ser igreja. E é glorioso ser igreja. E somos. Não pelos nossos méritos, mas pela graça de Deus. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Assim disse Paulo em 1 Coríntios. Igrejas cooperativas e solidárias. O Novo Testamento não detalha muito da vida organizacional das igrejas. Claro, porque também estava no nascimento, né? A igreja estava nascendo ali, praticamente, com a vinda do Espírito Santo, e iniciou-se ali a era da igreja de Cristo trabalhando aqui na terra, a igreja cooperativa, a igreja que trabalha. E fala aqui que Paulo tinha grande autoridade, mas geralmente recomendava. Está lá em 1 Tessalonicenses 5:12, 14. As igrejas eram cooperativas, 2 Coríntios 8:4, 9 de 1 a 5, 12, 14, Gálatas 2, 9, 10, Filipenses 3, de 15 a 18. Não viviam isoladas, e os pastores não viviam em competição e em função do seu ministério, mas da obra em geral. As igrejas elas eram solidárias. Não havia uma preocupação de que minha igreja tem 1.000 membros, 2.000 membros, e a sua igreja só tem 10, ou só tem 20. A igreja que só tem 10, tem 20, tem o seu propósito, tem o seu porquê. E Cristo sabe muito bem o porquê. Procurar um modelo de organização eclesiástica nas cartas paulinas pode nos frustrar, mas o espírito de relacionamento deve ser imitado, ou seja, governo próprio, cooperação, relacionamento solidário, contribuição aos necessitados, inclusive igrejas, e visão do todo. A gente tem que ter uma visão do reino, não somente da nossa igreja local, pensando somente na igreja local, mas pensando no reino de Deus, que é um todo. O elo entre elas era a pessoa de Jesus Cristo, e não um modelo eclesiástico, bem diferente da visão fragmentária de boa parte das igrejas locais de hoje, que alguém jocosamente chamou de adoradores do seu umbigo. Igrejas que, ao invés de terem o nome de Cristo na frente, têm talvez o nome do seu líder na frente, talvez a foto do seu líder na frente. Na realidade, não querem se subjugar a Cristo, que é o líder da igreja, que é o cabeça da igreja. Uma ideia fantástica. A igreja nasceu idealmente na eternidade, na mente de Deus, antes
antes de haver o mundo, está lá em Efésios 1:4. Vamos ver aqui em Efésios 1:4. Diz assim: antes da fundação do mundo, olha só, antes de o mundo ser criado, Deus nos escolheu. Escolheu quem? A igreja, os crentes, os membros, a eclésia, a assembleia. Nele, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Aí fala aqui, entrou na história pela pessoa mais fantástica que já viveu, Jesus Cristo. A igreja entra na história através de Jesus Cristo. Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Assim disse Cristo, né? Quando a história acabar, na meta-história, não haverá família. Está lá em Mateus 22:30. Não haverá igreja. Que é muito interessante a respeito disso, né? Porque haverá Deus e haverá a igreja é dele. Perdão. Não haverá família, mas haverá igreja. Porque haverá Deus. A igreja é dele. O evento igreja é maior que o evento família. Porque quando nós ganharmos um corpo transformado, não se casará, não se dará em casamento. Ou seja, não haverá mais esse relacionamento com família. Nesse sentido, haverá somente o Pai, que é Deus, e os seus filhos, que somos nós. Somente isso. O evento igreja é maior que o evento família. Ela é tão fantástica que as potestades espirituais aprenderam dela, está lá em Efésios 3, 9 e 10. Há quem cultue anjos e potestades, né? Potestades. Há quem cultue essas coisas, que aliás é proibido de nós cultuarmos. Eles aprendem da igreja, e Deus ainda trabalha nela, em mim e em você, para aperfeiçoá-la. A igreja é a menina dos olhos de Jesus, que morreu por ela. Jesus não morreu por outra coisa senão pela própria igreja dele. Agora, para nós pensarmos e agir, a igreja é de Cristo. A igreja é de Cristo. Não queira ser dono dela. Nenhum de nós não podemos ser dono da igreja. A igreja é de Cristo. Aliás, logo quando eu me converti, as pessoas me perguntavam, de que igreja qual era a minha igreja. Eu falava sempre assim: a minha igreja é a igreja de Cristo. Mas poxa, mas qual é a igreja? A igreja de Cristo. Não existe outra igreja. Não é? Um só Senhor, uma só igreja, um só Deus, um só pensamento. E por aí vai. Só temos a igreja de Cristo. Ela pertence a Cristo. Somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Né? Ainda que com nossas imperfeições, por isso que nós temos que lutar. E a nossa luta tem que ser contra a nossa própria vontade da carne, de querer... a nossa carne quer fazer coisas que são contrárias a Deus. Então nós temos que lutar contra essas coisas. Né? Falar mal dessas coisas, mas não falar mal das pessoas. Falar mal dos atos, dessas coisas que às vezes nós mesmos fazemos. Seja feliz em ser igreja. É o maior privilégio que alguém pode ter. Ser a igreja de Jesus, salvo por ele. Já imaginou? Todas as pessoas, às vezes, quando se apresentam, se apresentam com seus títulos, sendo que nós nos apresentaremos como o melhor dos títulos: servo do Deus vivo, filho do Deus vivo. Esse é o nosso título de apresentação. Ame sua igreja com paixão, doe-se a ela, principalmente nesses tempos que estamos vivendo, Nós sermos igreja de Cristo, passando por todas as coisas que a igreja já passou, e mais uma coisa que a igreja de Cristo está passando. Temos que amar a igreja, se doar por ela. Por isso nós vamos agora orar, agradecer a Deus. Chegamos ao final desse estudo e vamos pedir a Deus que Deus venha nos dar força a sermos a igreja que Cristo quer que sejamos. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos aqui. Obrigado, Senhor Deus, por vivermos esse tempo, porque o Senhor nos separou esse tempo e separou a cada um de nós para vivermos esse tempo, para vivermos em santidade de vida. Vivemos a vida que Deus quer que vivamos. Pai de amor, obrigado por pertencer a uma igreja que é militante nesse mundo, que está lutando para que almas que estão indo em direção ao inferno possam se direcionar ao reino da luz de Cristo Jesus. Ó Pai de amor, capacita cada um de nós, não permita que ou a pandemia ou qualquer outro sofrimento que viemos a sofrer
possa tirar a cada um de nós do caminho que o Senhor já nos colocou. Por isso nós te louvamos e nós te agradecemos. Edifica a tua igreja, ó Pai de amor, fortalece ela, para que nós venhamos anunciar o evangelho da salvação de Cristo Jesus. A paz que somente Cristo pode nos dar. Essa paz não se encontra no mundo, mas se encontra em Cristo. Por isso nós te louvamos e agradecemos por tudo, que nós temos um domingo na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador. Tudo isso te pedimos em nome de Jesus. Amém.